Então, pessoal, boa noite a todos e todas. Fico muito grata com o fato de vocês estarem aqui, né, de terem se inscrito. Teve uma grande procura por essa palestra da Lilian. Fico muito feliz, né, com a presença de todos, com a sua presença, Lilian. Agradeço imensamente por você ter aceitado de imediato o convite, né? Nesse semestre, queria começar, né, mas foi suspenso por enquanto, por conta dessa pandemia de coronavírus. Nesse semestre, eu ia ministrar a disciplina de tecnologia cerâmica. Então, eu falei, caramba, preciso convidar a Lilian para poder participar dessa jornada de eventos virtuais, que ela vai me ajudar, porque cerâmica não é a minha área de especialização. Então, Lilian, estou aqui hoje também como sua aluna para ouvir o que você trouxe, né, para poder compartilhar com a gente. Fico muito feliz, tá? Vou fazer uma apresentação rápida sua, apesar de que eu acho que dispensa apresentação, né, com a quantidade de gente que está procurando para te ouvir, mas enfim, vamos seguir o protocolo, tá? Pessoal, a Lilian, ela tem graduação em Ciências Sociais pela UFMG, tem um mestrado em Arqueologia na USP e está fazendo doutorado em Antropologia na UFMG. A Lilian tem mais de 10 anos de experiência aí com arqueologia de contrato pela Ciência Consultoria, né? E trabalha com grupos ceramistas, tem interesse na questão da educação aí no contexto da educação patrimonial e também com a parte de experimentação, né? Então, Lilian, fica à vontade, tá? E a casa é sua. Eu só tenho a agradecer. É uma honra estar aqui. A gente está num momento muito difícil, né? Todos nós estamos reclamando de muitas coisas e eu acho que a gente tem que agir, fazer coisas para que a Uhum. gente continue esse momento de luta. E que é muito divertido também, né? Eu acho que a gente tem muita coisa fabulosa da arqueologia brasileira para compartilhar. Eu fiz a minha apresentação hoje pensando nisso, nesse grupo heterogêneo, tentando trazer coisas que possam ser úteis, tanto para quem está começando a pensar na cerâmica agora, quanto para aquelas pessoas que já têm uma estrada aí na cerâmica e que querem discutir conceitos e questões desse tipo. Eu vou colocar a apresentação e aí a gente vai se guiar por essa apresentação que eu preparei para vocês, com imagens bem bonitas, para que a gente possa ver um pouco essa cerâmica, mesmo que a gente não possa tocá-la dessa vez. Eu pensei nesse título, Fazer Ser Ceramista, justamente para que a gente possa perceber como é difícil a cadeia operatória cerâmica, como ela é complexa, e como a gente pode aprender com ela quando a gente a conhece melhor. Né? É um processo contínuo de aprendizagem, nunca para. Né? Essa vasilha que está aí ao fogo foi uma ceramista, uma das minhas mestras que fez, foi a Adriana Martinez. Então ela fez essa panela e a gente estava cozinhando enquanto fazíamos uma queima cerâmica, isso foi lá em São Paulo. Bom, então para começar e para a gente descontrair um pouco também, eu perguntei para o Google Imagens, o que ele sabia de cerâmica arqueológica brasileira. Coloquei essas três palavras, cerâmica arqueológica brasileira. E ele me respondeu adequadamente, com várias peças e fragmentos. Essa é mesmo, né, o produto da olaria é o que a gente analisa, mas o que a gente tem por interesse saber é esse processo produtivo. Como que ela foi feita? E nem sempre a gente tem essas peças inteiras belíssimas aí da região amazônica. Eventualmente a gente tem fragmentos. Para nossa sorte, os fragmentos são muito, né, eles nos dão muita informação. E a gente vai ver isso um pouco aqui. Essa foto é do sítio Oriximiná 3, lá no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas. E o que a gente quer saber dessa cerâmica, né? A gente quer saber da pessoa, não é? A gente quer saber quem fez, o que elas pensavam, essas pessoas. Então, para isso, a gente precisa entender melhor a teia que essa cerâmica aciona. Né? O que está relacionado a essa cerâmica? Através dos estudos etnográficos, a gente pode pensar que essas relações são profundas e envolvem ritos, mitos, a vida e a morte, a festa, processo de ensino-aprendizagem. Claro, a própria produção dessas cerâmicas,
A cerâmica tem uma função muito clara, né? Especialmente quando ela é recipiente, você fala, bom, é para o processo culinário. Então envolve também a comensalidade dessas pessoas, as reuniões entre elas, né? A relação social que a gente estabelece e que é mediada por essas vasilhas. A gente faz isso nas nossas próprias casas, não é mesmo? Envolve, portanto, unidades domésticas, mas envolve a beleza, o gosto, a estética e a ética também, né? Então, como que a gente vai fazer para descobrir esse tanto de coisa? Eu vou, eu quero que a gente parta de alguns pressupostos que eu estou assumindo aqui, mas não estou assumindo da minha cabeça. Estou assumindo porque a bibliografia me dá esse alicerce, bibliografias de vários lugares, tanto os relatos do período histórico brasileiro, quanto a ampla bibliografia etnoarqueológica, antropológica, a literatura das artes plásticas, em especial dos colegas ceramistas, e, para mim, também a arqueologia experimental e essa produção de peças e pessoas, né? Porque aprender coisas também é se relacionar com pessoas. Então, a gente vai assumir algumas coisas juntos aqui, a gente pode debater esses pressupostos também. Mas a gente vai assumir que a tecnologia cerâmica está a cargo das mulheres, nas terras baixas da América do Sul, especificamente. Nesse contexto, a gente vai pensar essas aldeias como uma relação de gerações diferentes que estão conectadas e que se alimentam uma da outra, né? Que trocam constantemente. A produção cerâmica muitas vezes aparece como algo fácil e simples, mas ela é árdua e envolve uma aprendizagem, um aprendizado desde tenra idade. A ideia aqui é entender bem essa cadeia operatória para que a gente possa também pensar em como que a gente vai fazer as narrativas sobre esses grupos ceramistas do passado. Então, para a gente ter uma descrição densa, a gente precisa também entender detalhadamente essa cadeia operatória. A tecnologia cerâmica, claro que ela tem relações causais, né, entre os elementos, mas geralmente a gente precisa estar aberto a essas explicações rizomáticas, que se relacionam com vários aspectos da produção, como a gente vai ver. E pensando aí, né, nessa literatura mais contemporânea, especialmente da antropologia, como Straterne, que tem falado que todos esses processos são relacionais entre pessoas e coisas e ambiente. Aqui também há uma vontade de nos mudarmos de lugar, né? De ocupar um outro lugar de fala, que é o lugar da produção. Aprender a fazer cerâmica foi, para mim, revolucionário para pensar essa cerâmica. E foi muito bom e é essencial ter esse tanto de pessoas que querem me ensinar. Né, ao longo do tempo eu tive essa bênção, vamos dizer assim. Bom, então eu falei bastante de cadeia operatória, muitos de vocês já devem ter antenado aí para essa escola teórica francesa da arqueologia, que desde Mos, que não era um arqueólogo, mas enfim, nos deu muitas pistas e ainda nos dá. Leroy Gourhan, que foi um dos primeiros a definir um pouco esse conceito, e a partir de então toda essa escola francesa da tecnologia e da cultura se preocupa em entender para que a gente possa explicar essa cadeia operatória. Lemonnier tem uma definição sobre tecnologia que muito me agrada, que ele vai dizer que é uma engrenagem que envolve a matéria-prima, energia, instrumentos, mediados por um agente, por uma pessoa, que, através de gestos específicos, manipula esses conhecimentos e aprende tudo isso ao longo da sua vida, durante o processo de ensino-aprendizagem, para ter esse produto final. Lembrando que essa aprendizagem não é só técnica, né? A gente vê isso especialmente com muito sabor nos textos de etnoarqueologia e de antropologia também, onde a gente pode perceber a força dos aspectos simbólicos que passam a ser técnicos também, porque eles se amalgamam, né, ficam amalgamados nesse processo de produzir coisas. Então, para colocar todo mundo na mesma página, eu vou fazer esse caminho. Como que se faz um objeto cerâmico? Bom, precisa ter argila. O que é argila? A argila é um tamanho de grão. Então a argila aparece aí, olha, com 0,002 milímetros, ela é minúscula.
Eventualmente, em outras tabelas de classificação, ela aparece um pouco maior, com 0,004 milímetros. Então, ela é um tamanho de grão. Esse é o aspecto físico, um dos aspectos físicos da argila. E os elementos químicos, né, o silicato de alumínio hidratado, a argila, ela se organiza molecularmente de uma certa forma. Essas rochas são fruto dessas diferentes argilas que a gente conhece, que estão nomeadas aí, morrilonita, ilita, clorita, caulinita. Todas essas argilas são formadas pela própria história de vida delas. Então, dependendo do processo de erosão, de onde elas estão, com quem que elas vão se relacionar, elas vão formar argilas específicas. Essas argilas têm aspectos físico-químicos diferentes. Então, a gente reconhece os aspectos físicos, por exemplo, pela cor, pela textura, pela densidade. A gente sabe muito disso, né? Especialmente aí com os cuidados da cutis, os cuidados da pele, muitas vezes com argila, e a gente sabe que esses elementos associados à composição argilosa vão dar cores específicas dessa argila e também benefícios para o tipo de pele ou para o tipo de objeto que a gente quer fazer. Então, essas argilas implicam também características no desempenho dela durante a queima, no uso e, obviamente, durante toda a produção. Coloquei uma foto do Adriano para mostrar dramaticamente essas diferenças de cor, especificamente. São argilas diferentes, que têm cores diferentes e têm composições físico-químicas, portanto, diferentes. Isso reverbera na plasticidade delas. Então, é muito comum a gente fazer testes de argila, fazendo pequenos roletinhos, uma cobrinha que a gente vai enrolando para ver qual é a plasticidade dela. Tem alguns testes de dar pequenas mordidinhas para ver como que é a textura, para diferenciar, para ver a quantidade de silt, para entender melhor a granulometria dessa argila na mucosa da boca, porque é mais delicado. Então é interessante a gente ver também como a argila nos aciona a pensar numa arqueologia dos sentidos, né? Como que produzir nos faz pensar em outros sentidos, que às vezes já estavam quase adormecidos, porque a gente é uma sociedade cada vez mais sedentária, não é mesmo? Bom, pensando numa aldeia ceramista, é preciso identificar fontes, então é preciso de um bom conhecimento sobre o ambiente, é preciso coletar essa argila e transportar. É mais fácil falar do que fazer, né? Essa argila, em geral, muitos grupos indígenas, esse exemplo aí dessas fotos são do mestrado do colega Jean-Jacques Vidal. Ele trabalhou com o Suruí, de Rondônia, e ele é artista plástico, ele é ceramista. Então, ele nos traz muitas coisas interessantes para refletir no mestrado e no doutorado dele. Essas fotos são de autoria dele, onde ele mostra a coleta na época da seca, porque as águas baixam, torna-se mais fácil, a coleta, o acesso à fonte de argila, o transporte a pé, no caso aí, eu acho que são de 2 a 5 quilômetros. Quem já carregou um saco de 10 quilos de argila sabe o tanto que isso é pesado. E muitas vezes ela não rende o que a gente gostaria. Durante o processo de coleta, e o Jean-Jacques descreve isso muito bem, é preciso todo um comportamento específico dessas mulheres. É uma coleta feita exclusivamente pelas mulheres, no caso, Paiter Suruí. Outros grupos têm uma ajuda dos parentes masculinos, por exemplo, e elas têm que ficar bastante silenciosas, com gestos comedidos, para não espantar o caranguejo, que é quem cuida da fonte de argila. Então, elas têm que fazer tudo em silêncio para que ele não vá atrás delas e se perca. Isso poderia causar uma alteração físico-química na própria argila. Vocês verem como que esses aspectos simbólicos estão relacionados com os aspectos técnicos. Em alguns momentos do caminho, elas sentam em posição em L, com as perninhas para frente, silenciosamente, porque elas precisam se realinhar para que esse caminho se dê de forma ótima. No caso da Suruí, quando elas chegam na aldeia, elas guardam suas argilas num local específico de trabalho, que Jean-Jacques prefere chamar de ateliê. Eu gosto muito da ideia, que eu acho que é uma forma de subverter o nosso próprio termo ateliê. Mas isso para a gente pensar. Em geral, uma das coletas que Jean acompanha, elas carregaram 90 quilos de argila.
é um volume grande de material. Então, ele precisa ser acondicionado para que a gente comece a tratar esse barro. Aqui, meus alunos queridos, estou com muita saudade de vocês, queridos. Então, a gente trata o barro de diferentes formas. Essa é uma forma possível. Então, a gente esperou ele secar, quebramos ele. Então, a gente está também causando um impacto mecânico a esse barro, a essa argila seca. Isso faz com que diminua o tamanho desses grãos ainda mais. Então, isso também altera as propriedades físico-químicas da argila inicial. Então, aqui outros exemplos dessas aulas, né, a gente também preparou várias argilas para que a gente pudesse entender com as mãos, como eu gosto de brincar. Porque às vezes a gente entende muito bem com a cabeça. Às vezes é assim também para fazer uma comida, né? Ah, entendi. Mas na hora de fazer, outras coisas aparecem. Em Juruti, uma experiência incrível que a gente teve de experimentação com grandes ceramistas, em especial Levi Cardoso, um grande ceramista da Amazônia. Aqui a gente, por exemplo, hidratou essa argila e deixou ela descansar alguns dias para que elas possam, vamos dizer, estabilizar essas ligações físico-químicas entre água, elementos que a gente socou e refinou. Então a gente deixa essa argila descansar. Nesse caso, a gente, em uma semana, mais ou menos 20 e poucas pessoas, a gente tratou 200 quilos de argila. Para vocês terem uma avaliação de tempo de trabalho. Uma semana, 25 pessoas, 200 quilos. Bom, outra coisa que a gente eventualmente usa junto com a cerâmica, junto com a argila que foi tratada, são antiplásticos ou temperos. Eu gosto de usar o termo carga, que eu roubei dos meus colegas das artes plásticas. Então, são elementos orgânicos ou inorgânicos que a gente vai colocar na pasta. Obviamente, isso também vai mudar o desempenho da argila. Na imagem que vocês estão vendo aí à esquerda, é uma peça arqueológica, uma foto da pasta com muito cauxi, que é um elemento muito típico, é uma esponja de rio muito típico da região amazônica especificamente, mas ela aparece em outros registros arqueológicos pelo país. Em São Paulo, por exemplo, Maranca tinha identificado isso ainda nos anos 80. Cada elemento que a gente coloca, a gente altera e traz benefícios para a gente, ou problemas também, né? Que a gente tem que lidar. Eu coloquei esses termos antiplástico, carga e tempero para a gente poder pensar um pouco por que antiplástico a gente usa, é um termo muito comum na arqueologia brasileira, só que ele implica também uma retirada de plasticidade, né? A gente pode aumentar a plasticidade dessa argila se eu colocar, por exemplo, numa argila menos plástica, uma argila mais plástica. Então, nem sempre esse termo antiplástico parece apropriado para o que a gente tem. Tempero, em geral, o termo tempero na arqueologia brasileira, ele aparece quando a gente tem certeza do que foi incluído. Bom, nem sempre a gente tem certeza do que foi incluído, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que se está lá, as ceramistas viram e acharam ok. Então tem uma escolha, obviamente. Eu selecionei algumas fotos, algumas sequências de preparo da pasta e do tempero, da carga. Esse é a casca do cariapé, é muito querida pela comunidade de Juruti, onde eu trabalhei. E nesse caso a gente usou uma proporção de 2:1, 50% de elementos muito finos. O cariapé é uma sílica orgânica, ele dá muita leveza e estrutura muito bem a peça. Serragem, a gente lá tinha essa facilidade de uso da serragem. O cariapé estava tendo um impacto, porque lá, em várias comunidades que eu conheço, eles queimam o pau vivo, como eles falam. Ou seja, taca fogo. Com isso tem uma perda grande dessa população botânica aí, do cariapézeiro. Então a gente começou a usar outras coisas para dar solução a isso. Nesse caso também é a mesma proporção. A massa é completamente diferente. A mesma fonte argilosa sendo adicionada cariapé ou serragem, dão pastas de textura diferente, cheiros diferentes, densidade diferente. Então vão ter desempenhos diferentes também. E o carvão, tinha muito carvão lá dos fornos, do próprio forno cerâmico lá da associação. Então a gente usou ele também e a gente via isso nas peças cerâmicas que a gente estava replicando. Confesso que elas não gostaram muito, não, porque faz muita sujeira, né? As fotos, elas não se acharam tão gatas,
Mas a pasta em si foi muito boa. Outra preocupação que elas tinham, isso é interessante também, porque quando elas viram essa pasta escura, essa massa escura sendo feita, elas não gostaram, não. Então a preocupação era o quê? Se essa cor, o carvão iria alterar depois na queima a cor da peça cerâmica. Não tem alteração, então isso foi um alívio. Então, em todo caso, olha, a gente começou colocando, então, quem faz massas, quem gosta de fazer pão, sabe como é que é essa mistura dos líquidos com os secos. Então, a gente foi aos poucos, e aí a gente vê também outra coisa, né? Como que as ceramistas mais experientes conseguiam manipular 5 quilos de argila ao mesmo tempo para tornar essa massa homogênea. Eu que estava começando, com 2 quilos eu estava sofrendo já. É muito empenho corporal, né? Você precisa usar a força do corpo. Outra coisa que a gente tem que pensar o tempo todo é nesse planejamento e gestão desses materiais. Para eu ter o cariapé, para eu ter concha ou cauixia, ou o que quer que seja que eu decido colocar na minha argila, eu preciso coletar esse material. Então, se for um material sazonal, eu tenho que me preocupar com isso para ter coletado na época correta. O transporte e a armazenagem desse produto para então preparar. Então, eu preciso dar conta de cuidar dessa gestão desses materiais que estão sendo pensados, né, que são usados. Eu falei pouco, mas essas massas são também amassadas depois, né? A gente faz isso com pão, mas aí tem uma pegadinha. Para o pão, a gente amassa ele de forma que o ar entre na massa, porque a gente quer o pão bem levinho, que o pão cresça, né? Que esse ar entre lá dentro e aumente os alvéolos, que fique tudo fofinho. Aqui na argila, a gente bate a argila para tirar as bolhas de ar, para evitar fissuras, para deixar a massa bem homogênea. Nem sempre a gente consegue. Então, essas são fotos da pasta de peças cerâmicas, onde a gente pode ver o que Laila Queruf chama a memória da argila. Né? Eu acho esse nome muito precioso, porque nos mostra que ela não é um não humano. A argila é uma pessoa, podem ter certeza disso. Ela, segundo os Terena, a argila é uma... Como que eles falam? Eles falam que ela é uma pessoa difícil num corpo frágil. Ela tem memória, e essa memória, se a gente não cuidar, aqui aparece, por exemplo, na foto da esquerda, uma grande trinca e umas bolhas e uns círculozinhos vazios, que são bolhas de ar. Na foto à direita, a gente vê fissuras que foram causadas aqui pelo desprendimento da carga, tempero, antiplástico. Tem uma pergunta da Patrícia sobre essa questão da carga, né? Como é feita a escolha do tipo de antiplástico e a quantidade adequada para adicionar na argila? Isso vai variar de acordo com a argila que você tem. Tem argilas mais plásticas do que outras. Então, uma argila mais plástica, ou seja, mais mole, mais você pode dobrar ela mais, ela vai conseguir receber mais elementos sólidos, por exemplo, qualquer que seja o tipo. Né? Então, em relação à argila mais, a gente chama de argila gorda e magra também, são nomes que o pessoal da arte costuma usar para dizer da argila com mais plasticidade e menos plasticidade. Então, a quantidade que eu vou agregar vai variar com o tipo de argila que eu tenho, com o tipo de material que eu estou incluindo. Por exemplo, o cariapé a gente colocou 50%. Eu achei que ia saturar, que ia ficar arenosa. Não ficou, porque o nosso elemento de cariapé foi bem pilado, bem moído. Então, ele era bem petitinho. Agora, se eu vou colocar quartzo, que eu não vou conseguir quebrar tanto, né? Especialmente se eu fizer esse trabalho manual. Então, eu vou conseguir colocar menos, porque a argila vai ficar mais dura, vai ficando arenosa. A gente não quer, né? A gente quer que ela continue argilosa, com plasticidade suficiente para dobrar. Então vai variar. Mas você vê que alguns manuais, como o Orton, vai falar que depois de 30% satura a argila. Bom, eu coloquei 50% de cariapé e não saturou, as peças ficaram incríveis. Então vai variar com o tipo de elemento que eu tenho e o tipo de argila que eu tenho. A escolha do próprio tempero vai variar com o desempenho que eu quero que ele tenha. Por exemplo, se eu quero fazer uma moringa, eu quero o quê? Eu quero que minha água que esteja lá dentro respire, faça trocas gasosas, para que ela fique fresquinha, não vire um chá. Né? O ideal da moringa é isso, que a água fique fresca. Então eu vou precisar de uma vasilha com mais poros.
Então, se eu usar um tempero de serragem, eu vou ter um excelente desempenho dessa peça, porque ele vai criar muitos poros, porque é material combustível, na queima vão queimar um tanto, e vão ficar os porinhos. Ótimo para esse desempenho de ter água. Agora, se eu quiser uma panela, que vai passar por muito choque térmico, é legal eu ter elementos na minha pasta do tipo chamote, ou seja, caco moído, caco cerâmico moído, ou quartzo, que vão aguentar bem essa variação térmica. Então, todas essas coisas entram na nossa conta. Você vê que aí começa a ficar complexa a nossa conta, né? Mas é isso mesmo que eu quero mostrar, é realmente complexo mesmo, de verdade. Lilian, esse carvão que é utilizado, ele pode ser datado? Olha, talvez o problema dele é a quantidade. Como ele, muitas vezes, a amostra é muito pequenininha, talvez os grãos maiores dariam para ser analisados para a AMS. Mas eu nunca fiz isso para te garantir. Só estou entrando nessa hipótese aí. Aqui é uma foto do perfil para a gente ver os tamanhos de grãos diferentes. Isso pode ter também várias causas diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma massa com elementos. Claro que eu vou ter sempre elementos de diâmetros distintos, né? Porque eu peneirei isso, vai ter os pequenininhos que passaram e os grandes, os maiores. Então vai ter uma sequência de diâmetros. Quando eu faço alguns tratamentos de superfície, quando, por exemplo, eu faço um bom polimento na minha superfície, o que eu vou fazer? Eu também empurro os grãos grossos para o núcleo do meu caco, do meu pote. Isso vai ajudar a gente a pensar a distribuição dos elementos não plásticos, né? Os antiplásticos, a carga na mistura cerâmica vai nos ajudar a pensar como é que foi feita essa mistura. Ela é homogênea? A massa foi bem amassadinha? Ou não? É irregular? Tem um padrão nisso? E essas coisas vão nos ajudar a pensar na produção dessa pasta. Aqui eu coloquei um detalhe também para vocês verem nesse canto, nessa foto à direita, essa parte aqui, ó, é a espessura da tinta. A gente vai voltar nisso também. Aqui, ó, bem aqui. Esse branco é o caulim. A gente pensar as diferenças de tinta também. Bom, manufatura. Então a gente fez a nossa pasta, a gente tem que escolher qual a técnica de produção a gente vai usar. Existem muitas. No mundo dos povos originários, né, as mulheres estavam fazendo muito pela técnica do acordelado, que é o que a gente mais vê. É muito noticiado na bibliografia, e ainda hoje a gente conhece essa técnica pela produção né, contemporânea desses povos indígenas. A gente tem também o modelado, que eu coloquei aqui essa pecinha. O torno, que a gente não vai ver aqui, e aqui eu coloquei o molde. A gente vai levantar algumas hipóteses sobre o molde, obviamente não esse, que é um molde em gesso, mas a gente vai pensar. E tem ainda o paleteado, que eu não sei porque que não entrou aqui nessa, mas eu sei que tem slides sobre ele. Então são técnicas possíveis e que a bibliografia nos permite pensar que elas estavam sendo usadas em maior ou menor grau nas peças cerâmicas produzidas no Brasil. Então aqui uma aula, né, o pessoal aí trabalhando com o acordelado. Aqui a Josefa, uma artista de Juruti, demonstrando um pouco essa cadeia de fazer. Ela fez a base por modelagem, e também tem essa coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Muitas vezes a peça congrega mais de uma técnica produtiva, não é? Nem sempre a gente vai ser capaz de ver isso nos fragmentos. Essa peça, por exemplo, Josefa fez ela com uma modelagem à mão livre, que é a base, e depois disso foi colocando os roletes, um por vez. Tem uma coisa interessante, a regularização sempre na face interna, sempre. Foi com o dedo, ela fez tudo, regularizou tudo com o dedo. E observem que a outra mão nunca está à toa, né? A cerâmica, ela é bimanual, né? Uma técnica bimanual. Enquanto uma mão oblitera os roletes, a outra está amparando o pote. Sempre tem as duas mãos da Josefa aparecendo, não é à toa. É porque ela precisa mesmo de cuidar para a peça não desandar. Nesse pote, como ele era pequenininho, ele estava sendo manipulado. A oleira estava paradinha, mas o pote não. Essa é uma peça da Dona Hortência. Eu queria aproveitar e fazer uma homenagem à Dona Hortência, que veio a falecer esse ano. Certamente foi uma das grandes ceramistas que eu conheci na minha vida. Essa é uma peça dela. Tive o prazer de vê-la fazer várias peças ao longo da vida. E Dona Hortência não vai morrer nunca, porque a gente nunca vai esquecer essas peças belíssimas, essas réplicas que ela fez com a gente lá em Juruti.
No caso da Dona Hortência, ela estava fazendo 2 peças nesse dia, uma petitinha e essa média. Então, como vocês podem ver, Dona Hortência girava em torno da peça. Tudo foi feito com rolete, portanto, pela técnica do acordelado, e a carinha da onça, os braços foram feitas por modelagem à mão livre. Essa é uma peça minha, as mãos ali são de Alissa, que me ajudou na pintura dessa peça. Essa foi uma peça enorme, com mais de quase 40 quilos de argila, então, obviamente, que ela nunca saiu do lugar, né? Só depois de seca. Então, é uma peça que eu tive que andar em torno dela o tempo todo. Eu quero chamar atenção nessas fotos para quê? Isso, o tamanho da peça é importante para a gente pensar a mobilidade potencial que ele teve ou não. E vai nos ajudar a pensar no grau de experiência que essa pessoa teve com a cerâmica. Depois que eu faço essa peça por roletes, eu tenho que obliterar. Para obliterar, ou seja, para juntar os rolinhos, eu posso usar muitos instrumentos diferentes. A gente sabe na nossa, pela antropologia, pela etnoarqueologia, que os nossos povos indígenas estão ainda usando 2 coisas especialmente, 3 instrumentos. 2 nessa etapa, a concha e a cuia, que são 2 instrumentos extremamente eficientes, além do próprio corpo. Né? Então, às vezes, parecem elementos expeditos, fáceis de achar, são instrumentos muito eficientes para essa tarefa. Aqui, algumas técnicas para juntar tanto os roletes, ou quando acontece alguma tragédia na nossa peça. Em cima foi a Alissa Rezende, uma ceramista, minha amiga, que fez. Então, a peça dela quebrou ali, rompeu, ela fez estrias, fez ranhuras, colocou uma nova porção de argila e alisou novamente. Essa peça foi para o fogo com grande sucesso. Embaixo é a Adriana Martinez fazendo a mesma técnica para uma outra peça. Essa maior aqui, eu fiz isso em todos os roletes. Por que eu estou falando disso? Porque isso a gente vai ver no material arqueológico. Então, aqui, à nossa direita, tem uma peça associada ao material tupi-guarani de Santa Catarina, e à direita, uma peça de Parintins. Então, a gente consegue ver trincas que nos indicam processos produtivos. Então, aqui a gente vê um espiral, mostrando essa base feita por acordelado. Aqui a gente vê a trinca. Opa! Aqui a gente vê a trinca do rolete. E aqui a gente vê estrias que foram feitas para fixar melhor as porções. Aqui alguns exemplos da mesma coisa. Esse é muito bonitinho, muito didático, porque até o redondinho do rolete está aqui. Né? Então isso nos ajuda a pensar e a pontuar melhor as marcas que nos fazem perceber a técnica produtiva. Aqui duas bordas ocas, que dá para ver justamente onde foi a junção delas. Eu coloquei essa setinha, dá para ver o material se juntar. Então, isso nos mostra a produção. Essa é uma peça de Andrelândia, a mesma coisa. Tem a gente chamou de roldana aqui na borda, e dá para ver que ela foi colocada em outro ponto, onde a argila mantém a memória dela, como diria a Laila, e a gente vê claramente as etapas produtivas. Modelado à mão livre, a gente vê isso. A gente pode fazer peças de qualquer tamanho por modelado à mão livre. Infelizmente, eu só tenho peças pequenas nos experimentos, mas elas podem ser de todos os tamanhos. Aqui são fotos de um curso que a gente promoveu, que a gente ajudou a promover, junto com o Departamento de Antropologia e Arqueologia e a Escola de Belas Artes. Então, essa Adriana fazendo essa demonstração, aqui outros colegas, né, Sofia, Adriana de novo ali, mostrando, então, essa modelagem. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é como que as bolinhas cabem direitinho na mão de cada um. Essa medida do corpo, ela é importante para os ceramistas e ela aparece muito revigorada nos textos de etnoarqueologia, por exemplo. A medida é o corpo, então vai variar de acordo com o corpo produtor, pensando numa aldeia com diferentes gerações trabalhando juntas. Aqui um exemplo de base modelada que recebe essa tira cerâmica. Essa peça também é da Alissa Rezende. Então ela fez essas estrias de apreensão, colocou, não vamos mais chamar de, né, não tenho chamado isso aqui de rolete mais,
tenho tentado emplacar o termo tira, que a Adriana costuma, como ela costuma nomear. Então, foi feita uma tira, uma coisa achatada, e o resultado é essa peça aqui. Foi queimada e deu tudo muito certo. A conchinha aqui que não me deixa mentir. Todos esses experimentos a gente usou materiais que a comunidade originária utilizaria. Aqui alguns exemplos arqueológicos de peças modeladas, sejam colher, suporte de panela ou pequenos elementos zoomorfos modelados. Quero falar de duas coisas que eu não tenho foto para ilustrar, mas eu acho que a gente tem que ampliar a nossa capacidade analítica, lembrando sempre de todas as possibilidades produtivas. Então, aquela peça que vocês viram a Adriana arranhar aqui, colocar um pouco mais de massa, ela termina fazendo o que a gente chama de paletear, bater com uma madeira na peça para que ela tenha uma forma mais adequada. Se não me engano, Cláudia Parelhada publicou recentemente sobre o material taquara e tararé, apontando essa técnica produtiva. Ela fez raio-x e demonstra isso nesse artigo. Coloquei essa cestaria ali para lembrar do Padre Inácio. Eu já tive algumas discussões com o padre em relação a isso, mas Padre Inácio há muito tempo fala de moldes feitos de cestaria para essas peças taquara e tararé. Eu acho que a gente poderia pensar mesmo nessas possibilidades construtivas e a gente poderia verificar isso através de raio-x, por exemplo, das peças arqueológicas, para a gente ver se tem linha de fragilidade lá dentro e para que a gente possa definir novas técnicas produtivas que são possíveis e devem ter sido mesmo utilizadas, como os colegas já publicaram. Essa é uma peça taquara, onde eu realmente não tenho um alinhamento de roletes na quebra, né? Ele passa oblíquo aqui, ó, nas peças. Podia ser uma modelagem, mas poderia sim, quem sabe, ter técnicas de paleteado ou molde de cestaria. A Patrícia está perguntando se essa técnica de paletear deixa alguma marca para identificar na cerâmica. Sim, ela vai deixar como se fosse palmadas nessa peça cerâmica. Então, como é o uso de uma madeira, de uma tábua alongada, quando eu bato, eu vou formar áreas planificadas, vamos dizer assim. Não um plano completamente. A Adriana, olha essa peça que a Adriana tem em mãos, ela é completamente abaulada, né? Então você vai ter áreas, marcas contínuas que poderiam nos indicar o paleteado. São justamente essas marcas que Cláudia Parelhada analisa para esse material taquara, que identifica essa técnica. E o Paulo Sérgio está perguntando se existe uma escolha do tipo de antiplástico e uma quantidade adequada para cada técnica de produção. Acho que seria assim, utilizar a mesma argila, mas com técnicas diferentes se mudaria, né? Acho que é isso, a quantidade de tempero. Olha, claro que pode ter uma influência assim na técnica, mas geralmente essa escolha do tempero vai ter a ver também com o tratamento que eu quero dar em superfície e com o desempenho, com a função que esse vasilhame, que esse recipiente vai ter. O que eu quero dizer é que eu posso usar qualquer tipo de tempero para qualquer técnica produtiva. Agora, eu vou modificar esse desempenho do próprio tempero, eu posso modificar um pouco ele através desse tratamento de superfície, através de queimas específicas ou através... basicamente isso. Então, eu posso usar o mesmo tempero e a mesma proporção para todas as técnicas, não tem problema. Eu consigo fazer isso. Agora, o que eu tenho que pensar mesmo é qual é a finalidade de uso desse recipiente, porque isso vai me guiar mais. Porque no resto, enquanto está plástico, eu consigo rebolar ali e fazer a coisa acontecer, né? Agora, no produto final, ele tem um desempenho mais específico, porque tem a ver com essa história de produção desse objeto. Bom, depois que eu escolhi minha técnica produtiva, eu vou fazer um tratamento nessa superfície. Aqui é aquela peça grande que eu já mostrei e uma concha. Não, mentira, tem uma cuia na minha mão. Eu estou desbastando
a superfície e minha argila já está no que a gente chama de ponto de couro, ou seja, bom couro, né? Ela está mais resistente. Então, quando eu raspo, sai pedacinhos dessa argila. Aqui a Adriana, naquela vasilha que vocês já viram, utilizando seixo. Então, a gente está usando objetos diferentes para coisas completamente diferentes. Eu estou usando uma concha para juntar, para obliterar, para melhorar minha colagem entre os rolinhos. A Adriana está usando o seixo aqui nessa peça para vedar os poros. Ela quer que a superfície fique quase sem poros, porque ela quer usar essa panela como panela, que é esse recipiente como panela. Então, são instrumentos que têm a parte ativa bem diferente. A cuia rasga a superfície, ela come um pedaço. O seixo empurra e cria uma superfície homogênea. Eu posso usar várias coisas. Então aqui, né, isso na cerâmica contemporânea, tradicional, ela é tradicional, mas ela está aqui no presente, então ela também se reinventa desses objetos que a gente tem em mãos. Lá em Juruti era muito comum faca velha que já perdeu o gume, ser usado como raspador, como está aqui na mão da querida Dona Isabel, bem à direita ali, bem à esquerda. Sementes eram muito queridas, especialmente de Inajá, aí, Inajá também vai deixar uma superfície bem parecida com o seixo. Concha, faca, bucha. Aqui no meio, essa aluna Thais está usando uma bucha vegetal. Thalita está usando madeira aqui à direita. E ali o Arley está usando mais um seixozinho. Cada elemento tem um melhor desempenho num ponto específico da argila. Então, por exemplo, se eu usar um seixo, né, ou seja, uma pedra rolada, num pote que está muito mole, ele não vai ter um bom desempenho. Eu preciso que ele seque um pouquinho. Então, os instrumentos vão ter também um uso mais eficiente, vamos dizer assim, a depender desse ponto dessa argila. A cuia pode ser usada desde logo, como a concha também, quando a argila ainda está bastante mole. Agora, o seixo, esse ponto de couro, deixa a peça mais resistente, então ele aceita melhor e responde melhor ao empenho de esfregar esse seixo na superfície. Então, aqui um pouco o que os instrumentos vão nos deixar ver? As marcas, né? A parte ativa desse instrumento. Então, o seixo, ele pode ajudar a fechar todos os poros. Pode, porque vai depender também do quê? Do gesto produtor, lembrando lá do Lemonnier. Bom, depende só do meu instrumento, depende como eu manejo esse instrumento. Geralmente, os seixos, as sementes, a face externa da cuia vai me dar facetas de polimento que são arredondadas, como dá para imaginar aí na foto à direita. A face interna da cuia, por exemplo, vai cortar, ela vai arrastar. Então, ela vai me dar marcas mais de movimentação dessa argila, por exemplo. Enquanto o seixo e a semente vão empurrar essa argila para baixo. Então, cada instrumento, cada gesto vai gerar uma marca que a gente pode ver. A gente pode ver, olha que incrível. Esse é um material que eu trabalhei na ciência há muito tempo atrás, material do sítio Jataizinho, material que a gente pode atribuir a Taquara e Tararé. Então, aqui à direita, nos desenhos, justamente o que a gente percebeu das estrias de marca de dedo. A gente não conseguiu ver, por exemplo, as digitais propriamente, mas a gente via os afundamentos de dedo perfeitamente nesse material. E os diversos movimentos feitos para deixar essa peça com os poros completamente fechados. Um outro fragmento do mesmo sítio arqueológico, e vocês podem, no desenho fica mais claro, né? Mas a gente observou esse material em lupa, e a gente via a movimentação da argila, e o empenho dessa produtora em deixar uma superfície com um belo brilho, mas o brilho é a consequência, né? O objetivo é vedar os poros. Essa mãozinha querida aí é da Laila Queruf, que eu já falei dela, uma outra grande mestra, que eu tenho a honra, né, de ser aluna. E aí ela usando um instrumento metálico, a gente usou vários instrumentos, inclusive de ferro, para ver essas diferenças de marcas.
E aqui a peça começou a ficar muito seca. Então essa peça deu um pouco de trabalho para a Laila. Quando a gente fala de decoração, né, assim que a gente usa o termo na arqueologia, assim que a gente fala também contemporaneamente, vendo as peças contemporâneas, quando a gente pensa na decoração, a gente, observando ela com minúcia, a gente pode pensar no momento de aplicação dessa decoração. Então, essa peça é uma peça minha, onde vocês podem ver um inciso. As fotos de detalhes são de lupa digital, então está bem pertinho, tem uma escala discreta de 1 milímetro. Então dá para ver bem o quê? As estrias de deslocamento de argila feito pela incisão, as rebarbas laterais, dá para ver a sobreposição dos elementos. Nessa foto do meio, dá para ver a junção de 2 traços diferentes que eu fiz. Claro, essa peça é uma peça controle, fui eu que fiz, e observando esses detalhes, para que a gente possa, através dela, ajudar a pensar nas peças arqueológicas, como essa. Essa foto, essas 2 peças, né, tem aí letra A e letra B, são 2 peças de 2 sepultamentos diferentes, em Barcarena, Pará, também associadas ao material tupi-guarani. Foi escavado pela ciência lá em 2003, por aí. Quando vocês comparam o resultado dessa decoração com a decoração que eu fiz, dá para ver que o ponto escolhido é bem diferente. Essa peça estava muito mais seca quando ela recebeu a decoração. Então, a gente começa a poder falar de minúcias do processo produtivo. E isso é uma coisa que me atrai. Essa peça tem uma outra coisa, né? Não é o foco da minha fala hoje, mas eu quero deixar várias janelas abertas sobre esse tema, que tem sido chamado agora de arqueologia da infância e por aí. Onde estão as crianças nesses sítios arqueológicos que parecem resultado de homens adultos? Espero que não brancos, né? É, Bom, as crianças estavam por lá, os aprendizes estavam por lá, né? Você tem uma diversidade nesse sítio arqueológico. Então, essas 2 peças me remeteram muito a isso quando eu analisei, porque todas duas têm uma forma muito similar, são essas tigelas, vamos chamá-las assim, mas têm tamanhos completamente diferentes. A de baixo é menorzinha, tem 25 centímetros, a de cima tem 40 centímetros. A de cima eu tenho ela mais inteira. Eu consigo ver como ela é simétrica. O mesmo se dá com o desenho. As linhas incisas são equidistantes. Embaixo não é o que acontece. Observem vocês. A distância entre os traços é diferente. A extensão que eles ocupam no lábio é completamente diferente. E parece que ela perdeu o tempo. As peças parecem secou demais. Talvez a gente possa começar a pensar que as nossas peças arqueológicas também reverberem diferentes momentos de aprendizagem dessas meninas, né, dessas mulheres, no caso da cerâmica. Então eu fico pensando se isso não poderia nos dizer sobre discípulas e mestras, como eu vivo na olaria, por exemplo. Né? Todas duas estão associadas a sepultamentos, então isso não faz, né, isso não é para desqualificar alguma peça, como se ela fosse menor. Mas quando a gente está aprendendo, é isso, faz parte, treinar esse gesto faz parte, nem sempre o gesto vai sair como a gente quer. Né? Isso se dá até no alto desempenho, né? Quando a gente vê os nossos belíssimos atletas, eles não quebram recorde todo dia? Claro que não. Né? Ele não é progressivo a formação do corpo. Né? Ela oscila, depende de várias coisas. Tem dia que a gente não está bem, e uma grande cozinheira pode até queimar o arroz. Acontece, faz parte do processo produtivo. Então, aqui eu acho que a gente tem que abrir para pensar nessas possibilidades. Essa é uma outra peça de Marabá, da Casa de Cultura Marabá, Fundação Casa de Cultura Marabá, no município de homônimo, no Pará. Observe essa peça. A aplicação do inciso foi feita com uma peça muito mais mole. Você vê como, às vezes, desliza. Né? Parece que, às vezes, o tempero te arreda para um lado, te arreda para o outro. São as vicissitudes da própria argila. E, às vezes, você aplica força demais, onde você precisava de força de menos, e assim vai. Então, pensar nos detalhes da decoração nos ajuda a perceber tempos, por exemplo. O mesmo vale para decoração pintada. De novo, essa é uma peça experimental,
uma peça controle, onde eu posso ver a sobreposição das tintas, os momentos que eu errei. Eu perdi meu mousezinho aqui, mas essa do meio, essa foto do meio de detalhe, dá para ver justamente que eu tive que carregar de novo meu pincel. Eu não sou boa em pintura. Em geral, né, a Alissa me ajudou na peça maior, porque eu realmente não aprendi o suficiente. Dá para ver a sobreposição dos traços, isso me indica o quê? A temporalidade que foi feita essa peça. Quando a gente pensa numa peça arqueológica, o raciocínio tem que ser o mesmo. Qual foi o tempo de aplicação? Como que se deu o preparo das tintas? Era um processo diferente de produção de tinta ou todas são feitas iguais? Qual o instrumento que foi utilizado? Essas linhas foram feitas uma a uma ou tinha algum instrumento do tipo pente que permitia fazer vários traços ao mesmo tempo? Não pretendo nem responder essas perguntas, mas são provocações que eu acho que a gente tem que ter observando o material arqueológico. Essa é outra peça, está na capa do As Ceramistas Tupi Guarani, mentira, né? O título é Os Ceramistas, é... mas são mulheres fazendo. Aqui a gente tem essa hipótese, né? Que lá em cima a gente pontuou como pressuposto. Esse é uma que a gente pode pensar, essa é uma peça que instiga a pensar em um instrumento de parte ativa dupla, porque essas linhas paralelas, lineares, estão muito, na maior parte das vezes, equidistantes. Claro que isso poderia ser uma grande mestra produzindo as peças, mas esse caso tem casos de sobreposição, tem alguns detalhes decorativos que nos fazem pensar em alguém que está aprendendo também. Outra coisa que a pintura nos permite, na decoração, de maneira geral, a pintura especificamente, essa é uma peça do Rio de Janeiro também. Eu vou aproveitar, tem várias peças aqui do Rio e do Museu de História Natural, para que a gente possa lembrar todo dia o maravilhoso acervo que a gente tem. Né? Então, aqui essa peça lindíssima, aqui na direita tem um detalhe dela, e vocês estão vendo que tem um monte de bolinha amarela marcando aí. São o quê? São os ritmos. Moço falou isso pra gente, né? Cada um anda num ritmo, esse ritmo é cultural, essas construções gestuais são construídas culturalmente. Nessa foto de cima que eu ampliei, eu marquei uma bola vermelha para vocês verem o encontro das linhas da decoração. Vocês conseguem perceber isso? Onde elas desencontram, onde tem uma carga maior de tinta num traço. Ou seja, a moça que fez isso, ela parou sempre no mesmo lugar. O corpo é docilizado, né? Foucault já falou isso pra gente, né? Nosso corpo aprende, é docilizado e é muito mais fácil repetir um gesto. Lembrei agora de Manuel de Barros, repetir, repetir até ficar diferente. Repetir é dom do estilo. Aqui também é, não só na poesia, mas fazer peças é também repetir, mas não é fazer o mesmo. É igual uma atriz que faz uma mesma peça várias vezes. Não é por isso que a representação dela vai ser igual todas as vezes, né? É, cada movimento é uma aventura em si, vamos dizer assim. Aqui é um detalhe, porque eu fiquei com medo de, do vídeo não ficar claro e tal. Então aqui é esse marcador de ritmo individual, idiosincrático, mas obviamente cultural. Aqui é um outro exemplo de uma outra peça do Rio, onde eu vejo essa foto do meio eu alterei por filtro para ficar maior contraste, e a da esquerda eu não alterei para vocês poderem ver justamente o ritmo. É a mesma, né? Foto, só com tratamento, sem tratamento, para vocês perceberem o encontro ritmado. Então, os gestos foram feitos a cada curvinha aí, de um ponto até o outro, constantemente, porque assim nosso corpo funciona melhor também. Processo de queima aí, duas queridas amigas, essa é a Laila Queruf, que eu já falei algumas vezes, e ali a Alissa Rezende, de quem eu também já falei. Esse é um forno que a gente construiu no Museu de História Natural para fazer alguns controles e facilitar a nossa queima. A gente fez queima de vários tipos para poder entender os resultados que esses diferentes processos de queima nos dão. Eu gostaria de fazer um apelo nas nossas construções narrativas. É muito comum a gente ver nas inscrições tanto na arqueologia quanto na antropologia, que a fogueira não tem estrutura. Claro que tem, né? Chama estrutura de fogueira.
Cada fogueira tem um desenho em si, e você vai ver variações culturais, você vai ver que cada um dessa arquitetura de fogueira vai dar temperaturas diferentes, etc. Então a gente precisa levar a sério essa queima por fogueira. Então aqui a gente fez vários experimentos, vários desenhos desde 2016 para cá. A gente queimou ela com base circular, quadrada como dessa foto, tentamos várias coisas para que a gente pudesse perceber os resultados nos nossos materiais experimentais. Aqui também é uma estrutura que a gente fez no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Foram covas, né? Nos relatos dos cronistas, a gente ouve Gabriel Soares, por exemplo, falando que os tupi queimavam em cova. Então a gente replicou isso. Essa primeira queima a gente aprendeu tudo que a gente não devia fazer e foi instrutiva nesse sentido. E depois a gente conseguiu fazer as queimas com muito sucesso. Porque o que a gente quer é a peça inteira, né? Aí a gente conseguiu. O que os processos de queima nos indicam? Essa é uma peça Aratu, do município de Guatama, que também é do nosso acervo do Museu de História Natural. Então aqui eu coloquei alguns detalhes para vocês verem as marcas de queima. Aqui nesse detalhe à esquerda dá para ver bem a diferença de cor, talvez indicando o que para a gente? Uma diferença de temperatura ou de densidade dessa árvore, desse árvore não, né? Da lenha que estava amparando o pote. Na parte inferior do pote a gente vê outras marcas de queima. Quando a gente queima em fogueira, quando a gente queima em fogo direto, essas manchas acontecem e elas fazem parte do que aconteceu na queima. A gente fez alguns, como se chama isso? Fornos, porque a gente conhece fornos de barranco, por exemplo, que são possíveis de terem tido um processo no período colonial, pré-colonial, digo. E a gente pode fazer esse mesmo tipo de forno de cupinzeiro, como a gente chegou a fazer. Então, são implementos simples. A questão é que o forno com controle, né, o forno de tiragem direta, como eles chamam nas artes plásticas, ele muitas vezes gera um resultado bem uniforme na superfície das peças. A gente pode queimar não só... A queima é algo complexo e fabuloso. A gente pode queimar em atmosferas diferentes, como a gente vê nos textos, né? Atmosfera oxidante, atmosfera reduzida. Só dá pra, né? Como é que se usa isso? Essas duas peças que tem aí, ó, que tem uma finalização redutora, elas foram feitas em queima oxidante. Então elas estavam na fogueira, depois elas foram retiradas e colocadas na serragem ou em folha seca. Ou seja, uma queima final abafada, sem oxigênio, que elas vão ficar enegrecidas e com esse brilho típico. As peças têm, né, isso me lembra muito as nossas próprias peças, Una, Taquara e Tararé, mas lembra também a tradição Chimu da América Central, da América Latina. Esses são peças Taquara e Tararé, que eu já mostrei para vocês, onde a gente acha também que teve essa finalização reduzida. Porque eu não acho que ela foi queimada totalmente à atmosfera redutora. Porque essas peças têm uma metalização e uma compactação que parece indicar uma queima em atmosfera oxidante, porque ela é capaz de reordenar e sinterizar a argila de uma forma específica, com uma metalização muito mais clara e alta do que as queimas reduzidas. Esse é um outro exemplo, material Una, também no Museu de História Natural, da Lapa do Boquete. Então você vê também Una, né? A tradição foi chamada Una porque as peças são sempre enegrecidas. Não acredito que seja só o processo de uso das peças, mas também processo de queima. Muitas variáveis afetam o resultado de uma queima. A argila, o tipo de lenha que eu escolhi, o tempo que durou essa queima, a porosidade e a composição dessa argila, obviamente, vão entrar nessa conta, o oxigênio, os procedimentos que eu concatenei para fazer essa queima. Né, aí tem uma citação clara da Druck e Chaves, se não me engano, o texto é de 2015, é um texto fabuloso, onde elas vão tratar bastante das pastas e vão falar também das relações com a queima. Aqui é o uso da jutaicica, ou seja, da resina do jatobá,
Aqui, ó, é o invernizamento por jatobá. Então, é uma resina, eles chamam de jutaicica, é a resina do jatobá. Ela é aplicada com pote incandescente. A própria resina, ela é inflamável por causa da composição dela. Então, assim, é uma arte aplicar isso. É preciso que... Então, ali na ponta desse pau, vocês estão vendo, tem a resina. Foi aglutinada nessa madeira para ficar mais fácil a apreensão na peça quente. A peça está quente, então não dá para tocar. E a gente encontra em algumas peças arqueológicas, essa aí também é do nosso Museu de História Natural, é uma peça de Ipanema, município de Ipanema, e a gente encontra, especialmente na borda dela, várias áreas que parecem resina. A gente tem isso também em algumas peças da coleção Aníbal Matos, enfim. Não é incomum, mas às vezes a gente procura pouco, né? Porque parece tão surreal encontrar uma marca de resina nesse material, mas elas existem. Isso foi amplamente utilizado ou em regiões específicas? Olha, contemporaneamente, na Amazônia, o pessoal adora uma jutaicica, contemporaneamente. Tanto populações indígenas quanto não indígenas, mas tradicionais. Muitas vezes esse uso está associado a esse cuidado, como é que eu falo? Isolar essa superfície, criar uma camada como um esmalte, vamos dizer assim, para usar um paralelo com as cerâmicas contemporâneas. De fato, autores como Jean-Jacques Vidal estão discutindo atualmente que essa invernização vegetal ela pode ajudar como fungicida, por exemplo, atuando no sentido de que a peça não fique dissolvendo com o uso. O que acontece, né? Quando a gente vai cozinhar na peça, às vezes a gente come um pouquinho de cerâmica. Então, isso ajudaria também nisso. Essa peça, por exemplo, Fátima, ela é de Minas Gerais. Então, você vê, a gente conhece coisas assim na Amazônia, mas essa peça é de Minas, a gente conhece outras que têm essa marca. Fizemos algumas análises há uns anos atrás no SECOR, no Laboratório de Conservação e Restauração aqui da UFMG, e foi clara a identificação da resina. Na época, a gente não conseguiu identificar qual a resina usada, porque o nosso banco de dados não era tão completo. Mas cada vez mais esses laboratórios estão enriquecendo suas bases de dados para que a gente possa comparar, né? Mas na bibliografia etnográfica é muito utilizada a resina. Não só de jutaicica, de outras também, de outras árvores, mas nesse sentido, ou para proteger a pintura. As assurini usam muito para proteger a sua pintura, por exemplo. O pau santo é utilizado entre as mulheres Cadiueu para fazer os desenhos de determinadas cores, especialmente o preto, elas usam o pau santo. Então, tem um uso bem expressivo, sim. Legal, interessante. Lilian, o Alex Soares está perguntando se você pode explicar a posição da concha ou cuia no processo do alisamento. Esse tipo de informação sempre fica meio deixada de lado. É verdade. Alex, Uhum. então, tanto a concha quanto a cuia, a gente pode utilizar a face interna como parte ativa. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para demonstrar melhor. Vou pegar minha mão, porque pensei em pegar uma cuia. Então eu posso. A cuia ela é côncava, né? Assim. Então, se eu utilizá-la dessa forma, raspando passando o instrumento na superfície, eu vou raspar. Então, eu vou usar como um desbastador. O mesmo vale para a concha. A concha é mais dura, então eu consigo utilizá-la até quando a peça já secou bastante, porque ela é mais dura. Utilizar a concha faz com que utilizar a concha ou a cuia com a face interna delas cria também um desgaste nos instrumentos, né? Então a Lissa usou tanto uma concha minha que ela planificou um lado, por exemplo, né? Então, isso se eu usar com a face interna como a parte ativa. Se eu pegar esses instrumentos e virá-los, eu vou ter uma parte abaulada, né? A concha tem um probleminha aí, que ela tem irregularidades, né? Que faz parte do desenho, da textura dela. Então, ela vai criar um pouco de estrias. Mas eu crio uma nova marca, porque eu vou afundar
muito mais do que raspar. Eu não vou raspar se eu usar face externa. O mesmo Uhum. vale para a concha. Ó, para a cuia. Então, eu vou criar facetas que parecem muito com as sementes ou com o seixo. Elas vão ficar arredondadinhas. Então, o mesmo instrumento vai servir tanto para desbastar, para retirar matéria, quanto para apertar, para empurrar a argila, que seria o caso da face externa desses dois instrumentos citados. Tá? Então, eu vou ter marcas completamente diferentes, momentos de uso diferentes, se eu uso a face interna ou externa do mesmo elemento. Né? Isso é interessante, a gente vê, e realmente Alex tem razão. Às vezes aparece isso que eu estou querendo chamar a atenção, assim, as nossas narrativas têm que ser mais densas nesse sentido. Porque às vezes a gente fala, usou a concha, mas como usou? Que mão segurou? Como que eram os dedinhos que estavam segurando ali? E a gente vê que né, a gente tem descrições incríveis, por exemplo, do Guido, eu esqueci o sobrenome dele, que é um dos narradores dos Cadiveu no século XIX, como ele é artista. Ele descreve como elas estão sentadas, onde elas seguram a peça, qual mão que segura o instrumento, como é a aplicação. E a gente vê muito isso no texto. Tem muitos artistas agora, né, com comunidades indígenas, e a gente vê essa delicadeza descritiva que muito nos ajuda a pensar nesses detalhes produtivos. Porque, claro, a cadeia operatória cerâmica a gente conhece, grosso modo. Mas o que a gente quer conhecer é o detalhe de cada uma dessas cadeias operatórias que a gente narra. Então, quanto mais apurada for essa descrição, melhor é para todo mundo, né? Eu acho. Sim. É quase poético, né? É poético, sim. A Tayane está fazendo aqui uma pergunta. Na manipulação da argila para a criação da peça, tem algum ritual ou procedimentos que devem ser seguidos para que não quebrem? Olha, isso vai variar muito com os grupos culturais, sejam das populações rurais ou urbanas. Eu quero chamar a atenção porque tem vários ceramistas me assistindo, que eu conheço algumas dessas pessoas, e acho que né, cada um desses grupos tem seus próprios motivos para escolhas, que são sempre simbólicas e técnicas. E isso acontece tanto com a produção tradicional quanto com a produção urbana. Então, por exemplo, eu vou entre a Suruí, já que eu citei a Suruí aí, coloquei fotos delas, para as Terena também, o processo produtivo ele é silencioso. Então, mesmo as indígenas que moram hoje na cidade, por exemplo, elas escolhem um lugar mais sossegado da casa para fazer a sua cerâmica. A Suruí muitas vezes comunicam por gesto para não falar. Muitos desses grupos têm tabus, restrições específicas. Mulher grávida não pode fazer cerâmica, mulher menstruada também não, homem também não. Em alguns grupos, né? Isso varia pelos grupos. Entre os terenas, se não me falha a memória, não pode consumir sal nem farinha, então não pode nem chegar perto da cozinha. Isso me lembra também um vídeo que eu assisti de uma ceramista baniwa falando: tem muitas regras, mas quando a gente já está madura, a gente sabe qual delas quebrar. É assim também, né? Eu acho que quando a gente está aprendendo, a gente é mais rigoroso nas regras, que a gente tem mais medo de errar, né? E quando a gente vai amadurecendo nessa prática produtiva, a gente fala, bom, aqui dá para, né, flexibilizar um pouco. E Na eu quero vida chamar... funciona assim, né? Exato! Uma coisa que essa pergunta me faz lembrar é que quando eu fiz minha primeira queima sem a Adriana Martinez, ela estava na Argentina, fui queimar sozinha, lá ela estava comigo, várias ceramistas, todas elas urbanas, vejam bem, né? E aí a Adriana me manda uma mensagem da Argentina e fala: tenho que te falar uma coisa que é essencial, que eu não te falei. Eu falei, meu Deus, e agora? Tô perdida. Aí ela fala para mim: não esqueça de dar uma oferenda para o fogo. Aí já falando do processo de queima, tudo bem. Mas é isso, né? Eu acho que aprender com as ceramistas que eu tenho aprendido me fez perceber isso, tanto que é um pensamento concreto, né? O tanto que
que as pessoas têm mesmo uma forma de ver esses elementos que é muito diferente da nossa. Né? Uma outra vez eu fui queimar, a gente foi fazer um forno, e uma colega indígena, que ela se chama Pietra, ela é apurinã, e ela olha para mim e fala assim: Lili, você está aí mexendo com todos esses elementos, produzindo forno, mexendo com argila, com água, com fogo, com o vento, e vocês não vão pedir licença, não vão. Eu fiquei muito constrangida. Falei, nossa, poderia você fazer isso por nós? E aí ela pediu licença para os elementos. E eu fico pensando isso, tanto que a gente tem que levar a sério essa, essa potência da argila, né? O tanto que ela realmente, sabe, tem poder, assim, ela... Tem um texto da Vanessa Watts Powell, é uma intelectual indígena, e ela sempre fala, nesse texto maravilhoso, ela fala algo do tipo, é, não é que a argila vá fazer alguma coisa, é que ela é realmente uma pessoa, não é uma agência que ela tem, é que ela é uma pessoa, então a gente tem determinados procedimentos a cumprir quando a gente vai falar com uma pessoa. Né? Então, eu acho que cada um desses grupos tem as suas próprias artimanhas, seus protocolos, mas nada na vida é tão rígido assim que a gente não possa burlar ou fazer, né? E depois faz uma outra coisa para compensar, né? Mas certamente todos esses grupos têm procedimentos específicos que devem ser cumpridos, sim. E nós temos também, né, na produção contemporânea, urbana, a gente também vê isso. Não escapa ninguém da argila. A Fabiana Rocha está perguntando se o tratamento só é feito com a argila fresca ou também é feita depois de seca. Olha, depois de seca, a gente pode fazer alguns processos, mas eles são sempre muito custosos e arriscados. Na produção cerâmica arqueológica brasileira, o que a gente vê nos seus detalhes produtivos é que ela está sendo manipulada até o que a gente chama de ponto de couro. Ela está resistente, mas com aplicação de força adequada, você consegue alterar a forma, né? Uh, mas potencialmente a gente vê algumas peças marajoara que parecem o que o pessoal chama de os artistas chamam de esgrafitar. Nós da arqueologia costumamos chamar de exciso. Então, em algumas peças amazônicas excisas, dá para ver que foi quase um lascamento que foi feito em parte da argila, na camada superficial, para aparecer a cor, a pátina de cor interna da peça. Então, a peça tem várias camadas de cor, então ela é raspada em uma área para aparecer o contraste crômico, ou seja, né, é algo bem rebuscado em termos técnicos. E aí eu consigo sim alterar essa peça mais seca. Mas na arqueologia brasileira, as peças que a gente tem, em geral, ou elas estão sendo manipuladas bem moles, e a gente vê marca de dedo, arraste da argila, ou elas estão ali até o ponto de couro, onde você vai ver menos rebarba lateral nas decorações, que a peça já está mais consistente. O Jefferson Foster, está perguntando aqui, professora, para quem está começando a trabalhar com a cerâmica indígena pré-colonial e colonial, bibliograficamente, o que é essencial? Quais são as produções de referência para compreender os processos produtivos, identificar a carga e interpretar as diferentes marcas que podem ser encontradas em artefatos cerâmicos? Tem muitos textos legais aí espalhados entre os intelectuais aí do mundo. Para pensar em carga, eu gosto muito do livro da Druck, que deve estar até aqui, que é esse aqui, que ela vai falar, chama Pastas Cerâmicas em Lupa Digital. Esse é um texto muito interessante, é em espanhol. Depois eu posso compartilhar uma lista de coisas interessantes para que a gente possa. E aí, assim, a gente pode conversar depois, né, individualmente, mandar e-mail e tal. A gente pode. Esse texto eu gosto muito para pensar em pastas cerâmicas. A gente tem os clássicos da literatura sobre a cerâmica, como Orton, como Shepard, como Rice, que muitas vezes tem essa dificuldade de estar em língua inglesa, né? Uhum. Eu conheci recentemente, nossa, esse cara que eu conheci assim, né, gente? Pela Academia Pontedou, né?
Eu não sei o nome dele de cabeça, porque eu realmente não o conhecia. Um dos livros chama Making Pots. No entanto, está traduzido para o espanhol. É um texto incrível para pensar essa coisa da cadeia operatória, os gestos. Ele trabalha muito com a experimentação. É um texto que me pegou assim esses dias, numa leitura muito agradável. Eu recomendo os textos dos ceramistas, os manuais de cerâmica, de ceramista, para que a gente possa, nessa interdisciplinaridade, aprender com eles a pensar o barro de outra maneira. Eles são muito claros nas técnicas. Muitos ceramistas conhecem muito bem esses processos químicos da argila, tanto na formação quanto nos processos de queima. Então eu posso, para não ser injusta aí com outros títulos excelentes que pode me fugir da memória agora, eu posso depois, com mais calma, arrumar uma bibliografia e a gente disponibiliza para o grupo. A Manuela, que é nossa aluna aqui da UNEB, está perguntando, professora, no caso da cerâmica sair preta do forno, ela sai assim por conta do carvão, da queima, né, acredito eu, ou seria por conta da argila em antiplástico que deram essa tonalidade? Ela pode acontecer por causa da cerâmica, mas em geral tem a ver com a própria queima, com a atmosfera, que a gente chama de redutora ou oxidante. Vocês já devem ter visto isso nos textos. Fala, meu Deus, o que é isso? Geralmente, para algo sair escuro do forno, da queima, ela tem a ver com uma atmosfera que recebeu menos oxigênio. Então fica um fogo mais abafado, vamos dizer assim. Mas tem também argilas que ficam escuras com a queima. Então você tem esses dois fatores, pelo menos. É como eu estava falando, nessa coisa rizomática. Então eu posso, por exemplo, numa argila bem da cor de tijolo, por exemplo, que a gente vê nas nossas telhas, nos nossos tijolos mesmo, né? Nos artefatos que a gente compra da cerâmica tradicional, aquela mesma argila que a gente chama de terracota, ela pode ficar escura se a gente quiser fazer uma queima redutora, ou seja, abafar depois nosso forno, ou cobrir de cocô de animal, por exemplo. Eu vou criar uma atmosfera sem oxigênio, com material inflamável, que é o cocô, né? Que são o esterco seco, e eu vou conseguir esse resultado escuro das peças, por exemplo. Eu posso queimá-las numa atmosfera oxidante, ou seja, com a labareda lá, com o fogo pegando, depois pegar essa peça incandescente e colocar ela num amontoado de folhas secas, que vai me dar esse mesmo resultado escuro. Você falou Dependendo, anteriormente, né? dependendo de qual cor que eu tiro, a peça, quando ela está queimando, ela fica incandescente, ela pode ficar laranja, vermelha, e esses diferentes tons que a gente saca a peça do forno, e ela vai gerar cores específicas, de cinza até preto, para essa queima redutora, por exemplo. Então, uma coisa interessante, a cerâmica Shimu, por exemplo, que é toda preta, muito brilhante, é um exercício técnico muito preciso, porque eu preciso tirar essas peças laranja viva da incandescência e colocar ela na serragem ou nas folhas. Se eu perder esse tempo, ela não fica na mesma cor. Então, esses padrões que a gente vê na nossa cerâmica, mesmo na Shimu, por exemplo, ou na nossa, por exemplo, sítios com material cerâmico pintado, óxido de ferro, portanto, nessas tintas, por exemplo, todos da mesma cor. Isso aí é um ato técnico muito preciso, porque o óxido de ferro é extremamente instável. Para eu conseguir, numa queima de baixa temperatura, aberta, fazer com que todas elas tenham a mesma croma, em geral, nos nossos sítios arqueológicos, elas não costumam variar. Isso tem a ver com uma precisão técnica que não combina com muitas vezes com a nossa descrição do tipo queima simples, queima em fogueira. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a rever a queima incompleta. A gente tem que começar a rever alguns termos que talvez não sejam tão precisos assim para qualificar o empenho da produção. O Eduardo está fazendo outra pergunta aqui. Além de Gabriel Soares de Souza, há outros cronistas que descrevem o processo de queima de cerâmica dos povos originários do Brasil? Muitos. Além disso,
Aham. Há grupos que atribuem uma relação simbólica no ato da queima, considerando que a argila, a cerâmica, é uma pessoa? Sim, sim, sim para os dois. É, nossa, é curioso porque muitos narradores, né? Quem eram esses narradores iniciais, né? Eram homens que não estavam muito preocupados com o trabalho feminino. Eu acho também, ó, que essas indígenas não estavam muito afim de ter esse encalço, essa pedra no sapato. Fico pensando, por exemplo, Darcy Ribeiro, que era um cara muito bacana. Entre as mulheres urubu capor, o Darcy Ribeiro demorou 3 anos para acompanhar um processo produtivo. Não, foi o marido que intercedeu a favor dele lá. Que falou, deixa o homem ver essa cerâmica aí. Porque elas também não queriam. Né? Para a gente pensar também nessa ação dessas mulheres no período colonial. Né? Elas não estavam só sendo alvo de coisas, elas estavam ativamente fazendo coisas e não querendo outras. Então a gente tem sim narração. Mas muitas vezes no período colonial, os cronistas não estavam muito interessados em falar de produção de panela ou do âmbito doméstico. Eu tenho lido muito os narradores que falam, por exemplo, sobre os grupos tupi. Então eu vou falar mais deles porque está mais claro na minha cabeça e mais nem na minha memória. Então, assim, vários falam. Jean Delery, TV, Hans Staden. Hans Staden é um que eu amei quando eu li a primeira vez, que ele fala: a cerâmica estava incandescente como ferro em brasa. Então, ele nos ajuda a pensar numa temperatura de queima possível para essas peças. Evray vai falar bastante de cerâmica, mesmo ele não gostando tanto das mulheres, né? Ele fala em várias partes do texto, ele fala, as velhas eram horríveis, elas eram assim. Então você vê também, né, como se diz, né, nas narrações alheias, a gente aprende mais de quem narra do que sobre as pessoas descritas naquilo, né? Exato. Mas tem muita coisa, a gente tem que torcer. Tem um livro interessantíssimo, eu não vou lembrar o autor, talvez, o nome é João, me desculpa o autor, mas o título é De Cunhã a Mameluca. Depois eu posso disponibilizar junto disso. Ele faz um apanhado historiográfico justamente do o que os cronistas narraram sobre as cerâmicas tupi-guarani, específica Tupinambá, que é o foco da tese dele. E aí ele vai elencar várias dessas narrativas. Esse é meu capítulo 3 da tese. Então, eu tenho pensado muito nisso, que ele pergunta o que eles narram, como eles narram, o que a gente pode aprender disso, né? Elas são 3 perguntas diferentes, mas tem muita coisa, e muita coisa pouco explorada ainda, sabe? E se a gente usar as lentes certas, a gente aprende muito também com esses cronistas, né? Não vamos jogar a água com o neném, como eles falam. Ele está perguntando, além disso, há grupos que atribuem uma relação simbólica no ato da queima, considerando que a argila é uma pessoa? Ah, sim. Queimar muitas vezes para várias populações é feito retirado, não é na aldeia. Há uma seleção de quem vai participar, de acordo com as restrições de cada um desses grupos. É, E uma coisa que é engraçado, né? Eu acho um pouco engraçado. Muitos cronistas falam isso e a gente vê isso até em textos antropológicos, o pessoal falando: nossa, e a mulher não sai de perto das suas peças na queima. Quem quer sair, gente? Né? Assim, eu acho que tem muito a ver com o fato de ser uma produção feminina, né? Como que a gente vai sair, vai abandonar nossa criança ali Yeah. no fogo, né? Então são processos muitas vezes longos, né? De 6 horas, 12 horas, varia muito, dependendo do processo de queima e tudo isso, mas sempre é um ato feito cuidadosamente, sabe? Até isso, qual madeira vai ser utilizada, em qual momento essas madeiras podem variar ao longo da queima, dependendo do que eu quero como resultado, mas sempre é feito com muito cuidado. A lua é uma coisa que não escapa da queima, assim, sabe? Observar a lua, qual fase que a lua está. Em Juruti, a gente era contrato, a gente sempre com pressa, tem que queimar as peças e tal, pois a gente teve que esperar a lua apropriada, porque as mulheres olharam bem para nós e falaram: olha, a gente não vai colocar 90 peças num forno com essa lua errada, não. Mas então tá.
Esperaremos a série. Então, tudo isso conta para esse processo de transformação, sim. Eles têm medo da... Igual cabelo, sabe? Tipo, não pode queimar na lua minguante, porque as peças não vão ficar com a cor certa, elas vão estourar. Então, vou fazer o paralelo aí com o cabelo, né? É meio rasteiro, eu sei, mas para mostrar que cada lua tem uma consequência nisso. O risco sempre é queimar, é quebrar, trincar. A Giovana, essa é a Giovana, ela é uma aluna nossa indígena aqui do curso de arqueologia, ela é da etnia Pancararu, e ela está dizendo aqui, entre os pancararus, nós usamos o toá, que é uma pedra que solta uma tinta vermelha. A gente também, eu imagino que esse toá tenha muito óxido de ferro. Nas análises que a gente fez no material arqueológico, que a gente, né, pesquisadores diferentes fizeram pelo Brasil, a gente encontra óxido de ferro associado ao vermelho, também óxido de ferro associado ao amarelo, laranja, e o preto aparece manganês ou óxido de ferro de novo. O branco, o caulim, que é uma forma de argila, é argila branca. Então, o que a gente tem de resultado das análises arqueológicas nos dizem óxido de ferro, manganês e caulim para as diferentes cores. A gente sabe que isso continua muito parecido com as comunidades contemporâneas indígenas, mas não dá para deixar de pensar que outras tintas vegetais são possíveis. A gente fez testes nesse sentido. Claro que a durabilidade é diferente. Então, pensando aí no registro arqueológico, essas tintas minerais, elas têm uma durabilidade maior, mas é possível que outras tintas tenham acontecido também, né? Independente, né? A gente tem que contar com essas coisas. A gente fez algumas tintas de açaí, de mangrataia, na verdade, eu tenho essa peça até hoje. Ela deve ter já uns 12 anos e a pintura ainda existe. Mas ela nunca foi usada, né? Então eu preservo essa peça, né? Mas eu imagino que o toar da Giovanna aí seja essa pedra rica em óxido de ferro vermelho. E o Sávio está perguntando se o viajante que você citou, o Guido, não seria o Guido Marlier. Não, eu posso olhar aqui, ele, Botiano, algo assim. Ele foi um cronista que ficou com os Cadiueu em 1800 e tal. É muito interessante, porque como tem um relato dele, então, por exemplo, no relato do Guido, desse Guido, tem um livro dele naquele Edições Itatiaia, Cadiveu, ainda com C. Eu também tenho essa obra, eu posso depois compartilhar com vocês. E é muito interessante como ele faz essa narrativa ainda no século XIX. Os Cadiueu, por exemplo, tinha uma cerâmica completamente diferente do que tem hoje nesse período. Eles usavam tempero de pó, eles pilavam um coquinho específico para colocar como tempero nas peças. Agora eles usam cariapé, chamote. Então é interessante ver com esses relatos também as mudanças ao longo do tempo, né? Nenhuma sociedade escapa ao tempo, e elas vão se reinventando também. Então é bem interessante, é muito bonita a narrativa dele, certamente. A gente conhece o Guido pelas fotos mais incríveis que a gente tem dos Cadiueu, com algumas mulheres pintadas, com cestaria. São fotos que estão em vários livros de antropologia ainda hoje. Ele era um fotógrafo também. Então a gente conhece ele, vocês vão ver. Quando vocês verem as fotos, ele fala: já vi esse moço mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para Lilian? Lilian, eu quero confessar para você que eu tenho 12 anos na arqueologia. Foi a primeira vez que eu me senti tocada pela cerâmica. Foi ouvindo você falar. Nossa! Gostei muito, nossa, muito legal. Era uma área que não tenho muita familiaridade, tinha uma certa resistência, mas eu estou encantadíssima aqui com muito legal, com todas essas possibilidades de trabalho. Eu acho que é o olhar diferenciado, né? Eu acho que você consegue humanizar, né, o estudo da cerâmica. Muito legal, gostei bastante mesmo. Os alunos Agradeço. estão aqui, traz ela para cá para ajudar na disciplina de cerâmica. Com certeza vai rolar um convite. Vai ser um prazer. Eu adoro cerâmica, eu me criei com a cerâmica. Eu tô vendo, dá Meus para pais trabalham com, perceber. com cerâmica ainda hoje, e agora eu estou aplicando a minha.
a minha neném de 2 anos, então ela já está fazendo alguns potinhos. Que linda. Não, pessoal, só um minuto que chegou uma notificação aqui. Acho que estamos todos tocados com essa aula. A Shirley, Ah, né, que é a nossa aluna daqui. Quer fazer mais alguma consideração? eu acho que um pouco isso, assim, o que eu queria chamar atenção, né, para a gente, acho que todos nós temos que pensar isso o tempo inteiro, que é sobre as nossas narrativas. A gente tem uma responsabilidade grande ao narrar sobre outras pessoas, né? E a gente, acho que tem que ser cuidadoso com isso. E a gente tem que, como diz Donna Haraway, a gente tem que buscar novas formas de pensar nesse saber situado. Né? E a gente pode se situar a nós próprios em outros lugares, através de outros processos de ensino-aprendizagem. Eu acho que a arqueologia é uma disciplina muito própria, no sentido que não adianta a gente saber com a cabeça, né? A gente precisa algumas coisas saber com o corpo, fazer as coisas, porque isso faz a gente ter ideia, faz a gente pensar de outro jeito. Claro que observar gente produzindo cerâmica já ajuda a gente a pensar. Agora, fazer é uma coisa que eu brinco muito em aula. Conversar com alguém que é bom cozinheiro, colocar alguém conversando, é um bom cozinheiro, uma chefe de cozinha aí, com alguém que sabe fritar só um ovo, é uma conversa difícil, né? Porque, de um lado, uma pessoa que tem muito domínio das técnicas, às vezes para de lembrar que tem que explicar algumas coisas. Né? Então você fala, é só fazer o arroz. Fala, não, na verdade, não, né? Precisa arrumar uma panela, esquentar o óleo, ter um alho ou uma cebola para depois colocar. E aí, a gente vai colocar água depois, a água vai estar quente ou a água vai estar fria. A gente vai colocar 2 águas, aqui em casa a gente coloca 2 águas. Tem gente que coloca de uma vezada só. Bom, não é tão fácil assim fazer o arroz. Então, eu acho que quando a gente muda esse lugar, a gente consegue falar de outro lugar, pensar de outro lugar e fazer valer esse saber situado, sabe? Eu acho que isso nos ajuda a ter uma narrativa mais fidedigna, sabe? A tudo isso que essas mulheres fizeram, né? Enfim, é um pouco isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para aproveitar alguma coisa. E realmente é muito prazeroso para mim falar. E assim, para mim, eu queria até agradecer várias pessoas que eu vi a carinha aqui, como o Armando, a Adel, eu vi a Alissa mais cedo, meus alunos também e alunas, porque uma coisa que, sabe, aprender com esses ceramistas, para mim foi incrível e me ajuda a pensar de outra forma, de ter outras ideias, mas ter a responsabilidade de ensinar a cerâmica, mesmo não sabendo lá essas coisas, também foi desafiador, me fez pensar nisso, em como eu explico em sala de aula para os alunos que estão fazendo pela primeira vez. Como que, né, a gente calibra isso? E isso me fez pensar muito nessa arqueologia da infância, como que a gente tem materiais que podem potencialmente ter o registro de gerações diferentes, de menininhas petitinhas igual a Flor que a gente está vendo ali no Armando, até o Armando, que também é ceramista do Jequitinhonha, e que, obviamente, que as peças de Armando e da Flor vão ser diferentes nas suas produções, né? E a gente tem que levar a sério também as crianças na produção do registro arqueológico. A gente fala pouco delas, né? E elas não deveriam ser invisíveis, e elas são muito ativas, né? As crianças são agentes construtores de realidade. Então, acho que a gente tem que. O que eu poderia deixar de mensagem final seria isso: a gente pensar nas nossas narrativas, tentando incluir pessoas e tentando pensar esse cenário ampliado, porque os nossos sítios arqueológicos são resultados da soma de esforço de várias pessoas, de idades diferentes, de habilidades diferentes, mas que estão lá, marcadas. Né? Um pouco isso. Muito bom, muito legal. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigada, né, por participarem de mais esse evento. Acompanhem, né, se vocês tiverem interesse. A gente está ainda com, acho que, mais 12 eventos virtuais para acontecer durante todo o mês de junho.
até iniciozinho do mês de julho. Tem outros profissionais também com propostas muito legais aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Lilian, muito obrigada, estou profundamente agradecida pela sua fala, por você ter disponibilizado do seu tempo. Foi muito enriquecedor mesmo. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar um informe aqui, que amanhã a nossa palestra virtual vai ser com o André Luiz. Ele trabalhou com os Tuxás, da etnia Tuxá, é uma aldeia que tem aqui perto de Paulo Afonso, no município de Rodelas, e o André vai falar sobre ecologia sonora, sobre as relações sensoriais entre os humanos e o meio ambiente. Eu acho que você já iniciou mais ou menos, né, essa questão dessa humanização, essas questões sensoriais, né, que a Lília encerrou aí falando para a gente, é mais ou menos a fala do André amanhã. Então, quem puder participar será muito bem-vindo. Então, gente, muito obrigada e boa noite. Lilian, muito obrigada. E, por favor, fiquem todos em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa, por favor, tá? Pessoal, um beijo. Até amanhã. Valeu demais. Tchau.